palavra nessa noite, tá bom? Não se acanhe com o tempo, o pessoal que já sabe, o congresso não termina cedo, tá bom? Pode ficar à vontade, que os meus irmãos vão esperar. Eu quero convidar o nosso pastor aqui para orar para o nosso pregador da noite. Amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E abraçar essa geração que está aqui forte, mas nós vamos receber a mensagem em nome de Jesus. Meu eterno e bondoso Pai, eu quero te pedir pelo teu filho, Senhor, que como sempre está ministrando a tua poderosa palavra. Eu quero te pedir, Senhor, por todos os meus irmãos que estão ocupando este templo, que eles, ó Pai, fiquem nos vossos lugares e que recebam, Senhor, a mensagem pregada. Tudo que nós ouvimos até aqui, Senhor, foi rico para cada um de nós. Mas vai falar, Senhor, vai continuar falando aos nossos corações através do teu Filho. É que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Por favor, não deixe o pregador pregar só. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos examinar as Escrituras. Abra sua Bíblia comigo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Enquanto os irmãos procuram, minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, em um momento em que, mesmo não fazendo parte dessa história, é impossível não sermos profundamente tocados e nos emocionar. Eu, principalmente, que sou muito inclinado à forma como a história é contada, e eu glorifico a Deus. Ao pastor André, a pessoa de quem saúdo todos os obreiros, obrigado por nos permitir estar aqui. A direção da festa que nos convidou, muito obrigado. Deus abençoe grandiosamente a todos vocês. Eu não posso deixar de felicitar os jubilosos e os jubilados, né? É muita história, né? Da década de 70 para cá, jubilosos e jubilados. Deus abençoe grandiosamente vocês. Os jubilados no sentido de que não fazem mais parte do conjunto em si, mas continuam militando para a promoção do reino, onde quer que estejam. Isso é muito bom. Eu preciso fazer uma contenção nas emoções de vocês para que eu não seja prejudicado na pregação. E a contenção é que a nostalgia que tomou de conta de todos nós não nos enclausure no saudosismo, né? Porque, às vezes, a nostalgia nos impede de acreditar que existe uma glória para esse tempo, que existe uma manifestação para o nosso tempo. E da nostalgia, às vezes, existem comparações equivocadas. Parece até que eu estou advogando em causa própria, uma vez que eu já sou bem mais dessa geração presente. Mas prova de que Deus continua atuando e agindo na história é a nossa estadia essa noite aqui. Deus não nos largou à própria sorte. O Deus de 3, 4 décadas atrás continua sendo o mesmo. E o Espírito Santo continua no governo dessa dispensação. E a gente continua dando glória a Deus e preservando a esperança que temos. Eu tive a sensação, eu sou dos que defende que o céu não é um lugar de desmemorado. Eu não acredito que no céu nós iremos piorar. Eu acredito que no céu nós estaremos em um estado perfeito, portanto, o céu não é um lugar de gente desmemorado. Dessa feita, eu afirmo que o céu reserva para nós, na maior festa de todos os tempos, as bodas do Cordeiro, o maior encontro de gerações de todos os tempos. Nós teremos nas bodas do Cordeiro o maior encontro de gerações de todos os tempos. E por isso eu senti aqui um clima do céu aqui. Um pedacinho do céu aqui, muitas gerações se encontrando com um só objetivo: adorar aquele que morreu, mas vivo outra vez está entre nós. Com atenuação, o corpo não estará desgastado. Nós estaremos à semelhança do corpo de Cristo, glorificados. E assim adoraremos ao Senhor com muito entusiasmo. E essa é a proposta do apóstolo Paulo
no texto que fundamenta o tema desse congresso. É uma proposta de continuar. Capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos colossenses, ele tem algumas motivações, dentre estas, gerar um contingenciamento, uma falsa doutrina que estava permeando a congregação dos santos, os levando a prestar adoração a anjos ou a considerar Jesus como uma divindade menor. Na verdade, a suficiência de Cristo se faz essencial na mensagem do apóstolo Paulo, em todas as epístolas, em todas as missivas, em todas as cartas, nós identificamos isso, vezes de uma maneira mais contundente, vezes de uma maneira mais singela, mas sempre Cristo anunciado, sempre Cristo pregado, sempre Cristo proclamado. E no capítulo 2, nós temos Cristo sendo apresentado como o preeminente, o único e todo suficiente Salvador. Neste capítulo consta um dos textos mais contundentes a respeito da divindade de Cristo, o versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, a fé cristã está assentada e fundamentada nesta premissa que podemos considerar um dos mais primitivos credos da igreja, que é o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a suficiência de Cristo, quando em seu próprio termo evoca a ideia de o enviado, o ungido de Deus, o Messias de Deus, aquele que veio para resgatar o homem e transformar o homem da sua vã maneira de viver. Quem me entende diz amém. Amém. Esse único e suficiente Salvador é apresentado como o objeto da fé dos crentes. E é uma mensagem atual, não é à toa que a Bíblia, por muitos estudiosos, é conhecida como o livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Por quê? Porque neste tempo em que nós estamos vivendo, a fé comercializada, mercantilizada, a fé destinada e ancorada em outros personagens, a fé destinada à própria fé. É comum nós ouvirmos pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor, mas dizem ter fé. Sim ou não? Sim, você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Não. Quem é Jesus para você? Olha, um profeta, alguém muito importante, um revolucionário, etc. Mas Jesus é Senhor, Jesus é Salvador, e Senhor antes de Salvador. E a nossa fé autêntica e verdadeira, assim não é, porque está ancorada em Jesus. Portanto, Jesus é o objeto da fé dos crentes. A nossa fé se sustenta naquele que tudo sustenta. Porque se a fé que nós exercemos está fundamentada em algo que se abala, que se dissolve, que é demovida, logo ela também pode ser facilmente demovida. Mas a nossa fé ancorada em Cristo Jesus é fortalecida. Por quê? Porque Jesus é rocha. Porque Jesus é Logos.
porque Jesus é o Verbo encarnado, porque Jesus é Deus, essencialmente Deus, consubstancialmente Deus. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então nós precisamos perceber que o objeto da nossa fé é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é fé para conquistas pessoais, não é fé para melhoria de vida, é fé para relação, é fé para a operação da salvação. Porque hoje nós estamos numa festa, num jubileu, e o que há de mais precioso em tudo isso, nesses 50 anos, é que Jesus possibilitou isso. É que a razão de tudo isso aqui é Jesus. Na vida de cada pessoa que teve o seu protagonismo, que teve a sua participação, Jesus, sempre Jesus. A fé sempre ancorada nele. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então essa é a verdade aqui exposta aí, procurando vaticinar os crentes a respeito de alguns males que estavam servindo de assédio àquela época, como a filosofia ilusória, o cerimonialismo judaico, a adoração de anjos, o asceticismo, tudo isso estava naquele contexto. Então o apóstolo começa a ensinar os irmãos a palavra, discorrer sobre as verdades essenciais da fé cristã. E nessa estreita relação, quando você percebe os versículos de 1 a 5, a partir do versículo 6, daqueles que nós fizemos menção aqui, a sentença do apóstolo continua. E qual é a sentença que o apóstolo dá continuidade aqui nesse texto? A sentença é essa: ora, como vocês aceitaram a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Não é só começar, vocês têm que continuar. Não é uma experiência esporádica, momentânea e temporária. É uma experiência que ensejou numa continuidade. Vocês o conheceram, foram conquistados por Ele, e a partir de então já não o largam mais. Estão juntos e misturados com Ele, estão agarrados com Ele. Quem me entende diz amém. Vocês o conheceram, alguns muito recente, outros já faz muito tempo. Talvez alguns dentre nós aqui já faz décadas que o conheceram, mas continuam nele, continuam vivendo nele, permanecendo nele. Existem algumas expressões no texto em que nós estivemos lendo, como os verbos aceitar e continuar a viver, no início e no fim, que respectivamente fazem referência a Cristo, a saber, Cristo Jesus, o Senhor. E Ele como centro, Jesus sempre como centro, porque todos os dias as falsas doutrinas tentam demover Jesus do centro da nossa fé, do centro da igreja. Quando a gente menos percebe, Jesus ficou de lado no culto. Quando a gente menos percebe, Jesus ficou de lado na nossa vida. Mas Jesus precisa ser o centro. Inclusive, no jubileu, do júbilo celeste, Jesus tem que continuar sendo o centro. Neste culto de abertura, do congresso esta noite, Jesus tem que continuar sendo o centro. Você pode levantar uma de suas mãos comigo. Diga: Jesus, Tu és a pessoa mais importante neste culto. Aleluia. Jesus é a pessoa mais importante neste culto, e nós não abrimos mão disso. Quando o apóstolo escreve os versículos 6 e 7, é esse o sentido. Que ele continue no centro, que vocês não se deixem enganar, que a vida de vocês continue a estar em harmonia com o fato de que vocês aceitaram Cristo Jesus, o Senhor.
E com isto também a tradição inerente àqueles que professam a fé em Cristo, porque se render a Cristo é aceitar o conjunto de valores que a fé em Cristo promove, que nos faz agir de maneira objetiva, que não nos permite ceder a pressupostos da pós-modernidade, como o subjetivismo da verdade, como o relativismo, onde cada um tem a sua verdade pessoal. Não! Quando nós conhecemos a Jesus Cristo e nos rendemos a Ele, nós nos rendemos à verdade dEle, porque Jesus é a verdade. Jesus não é uma verdade, Jesus não é uma opção e não é uma alternativa. Jesus é a verdade, é o caminho e é a vida. Por esta razão nós estamos de pé e sustentados, porque o tempo não mudou a verdade de Deus. As décadas não foram capazes de mudar a verdade de Deus. 50 anos e a verdade de Deus continua sendo a mesma. Jesus Cristo é o Senhor. E foi este nome que eu me dispus vir aqui proclamar esta noite. Jesus Cristo é o Senhor. É o centro da nossa adoração. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Portanto, nós precisamos continuar em harmonia com o fato de que aceitamos o Senhor Jesus. Nós abraçamos uma fé viva, de maneira que nós fomos instruídos. A palavra aceitar aqui é usada no seu sentido técnico, receber do modo como foi transmitido. O apóstolo Paulo comumente usa isso: como eu recebi do Senhor, eu também ensinei a vocês. Então, assim como nos foi transmitido esta verdade, a gente permanece nela. Algumas coisas da vida, como não essenciais, podem mudar, mas aquilo que é essencial não pode mudar. A permanência de Cristo como Senhor na nossa vida. Quando nós atentamos para os versículos 6 e 7, portanto, assim como vocês receberam a Jesus Cristo o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados. Esta palavra evoca a ideia de uma linha de transmissão de Deus a Paulo, direto e indiretamente, que o fez a Epáfras como um dos principais de Colossos, da igreja na cidade de Colossos. E ao transmitir a Epáfras, esta verdade continuou sendo transmitida aos irmãos, porque veio diretamente do Senhor. A bem da verdade, esta é uma palavra também exortativa, porque o apóstolo está chamando de volta os colossenses aos ensinamentos fundamentais que foram transmitidos. Está na hora de vocês voltarem aos ensinos fundamentais. Ao longo da caminhada nós abrimos concessão no que não se pode abrir concessão. Ao longo da caminhada nós findamos arrefecendo do que não se pode arrefecer. Ao longo da caminhada nós findamos nos desviando a atenção, distraindo para coisas que não deveria ter a nossa atenção. Então, essa é uma palavra de exortação. Vocês precisam se voltar para os ensinamentos fundamentais que vocês receberam quando se tornaram cristãos. Em algumas coisas vocês foram levados a um estado de maturidade e evoluíram. Noutras coisas vocês foram reduzidos a uma faixa etária espiritual que, ao olharmos para vocês, vocês continuam como meninos, onde tudo que se oferece, vocês correm atrás. E como não é atual esta mensagem do apóstolo Paulo, quando os templos, eles lotam, com exceção do que eu estou vendo esta noite aqui, glorificado seja o nome do Senhor, mas os templos lotam com propagandas que não é com Cristo como centro. Os templos não lotam com as seguintes propagandas, com a seguinte publicidade: venham adorar a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não.
Os templos não estão lotando, as pessoas não estão correndo atrás de um culto, de uma reunião onde a publicidade é Jesus Cristo, o único Salvador. Não. Os templos estão lotando com as seguintes expressões: pare de sofrer, venha receber o seu milagre. Hoje é a noite da sua vitória. Hoje acaba o seu sofrimento. É fraude, não é? É fake news, é fraude. Porque o sofrimento é inerente à vocação da igreja. O sofrimento é inerente à vocação da igreja 2 milênios. E me mostra na história um período em que a igreja não teve de lidar com sofrimento. E no período em que ela menos teve de lidar com sofrimento em razão de um amparo estatal, foi o período em que ela mais se desviou das verdades centrais do Evangelho. Porque sofrimento não apaga a chama da fé em Cristo. Sofrimento é o refinamento da fé. A fé é refinada em meio ao sofrimento. E eu glorifico a Deus pelos crentes enraizados, pelos crentes fundamentos. Eu quero saber se tem crente enraizado esta noite aqui. Numa época onde a fabricação de crente Nutella está em larga escala, o Senhor nos permite vivenciar um congresso onde crentes raízes estão aqui, dizendo: eu passei pelo sofrimento, passei pela luta e ainda estou tendo de lidar com ele, porque o que vislumbro não é o que me pode ser oferecido nesta terra. A minha visão está no futuro. Mas não é esse futuro imediato dos homens, é o futuro glorioso que me aguarda, onde Jesus Cristo virá buscar a sua igreja, porque este é o evento que culmina a nossa esperança, é o ápice, é o auge. E nós estamos ouvindo isto esta noite aqui. Ouvimos que muito em breve tudo vai findar e nós iremos ao encontro dele. Talvez os enraizados estejam recebendo de Deus uma grande missão e uma grande comissão esta noite. Gritem em alto e bom som. Aqueles que eventualmente se desviaram do caminho, é tempo de voltar àquilo que é essencial. É tempo de voltar às primeiras obras, ao primeiro amor. É tempo de voltar àquilo que nos foi transmitido. É tempo de voltar para o núcleo dos ensinamentos do apóstolo, cuja confissão é de que Jesus Cristo é o Senhor. E para não enfadar vocês, vamos pensar sobre a figura, a imagem que o apóstolo usa quando ele diz enraizados. Ele está pensando aqui numa árvore. Uma árvore. E depois ele usa a expressão edificados. Ele está pensando numa construção, para lembrar aos irmãos colossenses do firme fundamento no qual eles foram ensinados. E a questão é: por que eles deveriam dar atenção agora a qualquer ensino rival, se aquilo que eles receberam e aprenderam era essencial, vital, fundamental e suficiente? Se Cristo é suficiente, por que dialogar com aquilo que não é suficiente? Se Cristo é suficiente, por que se render? Se Cristo é suficiente, e eu não digo isso como sendo parte das minhas dúvidas, porque se existe uma dúvida que eu não tenho, é a respeito da suficiência de Cristo. Mas pode ser que alguém esteja por aí sendo seduzidos de uma maneira muito sutil a serem demovidos da fé em Cristo Jesus. Mas o crente, ele deve continuar marchando e militando, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E o único Senhor. E por que eu digo isso? Um dos autores de uma das teologias mais consistentes e que nos leva a um ponto de reflexão, que é Francis Schaeffer,
ele traz um dado muito interessante a respeito da Roma antiga. E ele diz que o problema do império com os cristãos de Roma e a razão pelo qual os perseguia, os matava, não era porque eles adoravam a Jesus. Não, isso é um equívoco. Não. Por quê? Porque Roma era pagã. Logo, haviam muitas divindades em Roma. Então, o problema não era adorarem a Jesus. Eles poderiam adorar Jesus, adorar qualquer coisa, desde que adorassem também ao imperador. E aqui estava o ponto de inflexão. Por quê? Porque os cristãos, eles só adoravam a Jesus. E pode ser que a proposta viesse: olha, você pode adorar o seu Jesus, desde que vocês também adorem o imperador. Não, não. Só adoramos a Jesus. Quem é o seu Quírios? Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Mas divide essa atenção, divide essa glória. Não, não. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente Cristo. Porque Ele é importante, porque Ele é suficiente. Quem pode adorar o nome do Senhor por isso? Então percebam que existe aqui uma série de particípios que nos confrontam. Quando diz estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Paulo mostra agora que esse viver em Cristo é uma união vital com Ele, que significa arraigados e sendo edificado neles, e sendo estabelecido na fé, assim como foram ensinados, transbordando em ações de graça. Transbordando em ações de graça. Eu estou nele e transbordo de gratidão, porque estou nele. Vez por outra, algum crente, em razão do sofrimento, é levado à murmuração e diz: oh, que prova! Se não fosse por Jesus, eu não estava nessa prova. Se eu não fosse crente, eu nem precisava estar passando nisso. Isso são tentações passageiras que devem ser resistidas. E você deve dizer: graças a Deus, porque por Jesus Cristo eu estou sofrendo e completando em meu corpo, aleluia, sentindo a semelhança daquilo que meu Cristo sofreu por mim, aleluia. Nós, nesse estado de confirmação, de edificação, de raízes profundas, somos levados, meus queridos irmãos, a transbordar em ações de graça. Eu pergunto: vocês já transbordaram em ações de graça esta noite? Aleluia. Vocês que têm mais tempo aqui, vocês já transbordaram em ações de graça, porque entraram para a história do conjunto Júbilo Celeste. E vocês só entraram para a história do conjunto Júbilo Celeste porque Jesus chegou na vida de vocês, salvou, perdoou o pecado, regenerou vocês, aleluia, tem cuidado de vocês. Então, é razão para nós transbordarmos em ações de graça. E o apóstolo também poderia estar querendo dizer: havendo então sido firmemente implantados em Cristo, como infinita e toda suficiente fonte de salvação plena e graciosa, e assim continuando, beneficiem-se constantemente de cada oportunidade de serem elevados a patamares cada vez mais altos, como um edifício que se ergue, andar por andar, sendo estabelecido cada vez mais firmes na atividade da fé, como foram instruídos, em níveis mais altos, em níveis maior de maturidade. Alguns estão começando, alguns mais novos, outros têm mais tempo de fé, mais experiência, e podem compartilhar com os outros, inclusive dizer: vale a pena, eu sei o caminho espinhoso, eu sei o caminho do sofrimento, mas uma vez implantados em Cristo, nós devemos ser agradecidos, porque estamos sendo beneficiados constantemente com cada oportunidade.
Está esta noite aqui uma oportunidade concedida pela graça divina. Participar desta festa é uma grande oportunidade. Eu fui convidado, é só uma comemoração. Não é só uma comemoração, é um convite para manifestar gratidão e ser fortalecido na fé e ser elevado a níveis maiores. Você crê que o Senhor quer te conduzir a níveis mais altos, mais profundos? Você crê nesta palavra? A gratidão é aquilo que completa o círculo por meio do qual as bênçãos que caem em nosso coração e vida retornam ao doador na forma de adoração interminável, amorosa, espontânea. Vamos estar atentos dentre esse chamamento para retornar. Vamos procurar estar atentos se da nossa alma a gratidão aos poucos não está indo embora. Pergunte ao crente que está do seu lado: como você está de gratidão? Como você está de gratidão, irmão? Aleluia. Como você está de gratidão? Tem gente que vai muito mal de gratidão, muito mal. Muito mal. Você quer saber quando uma pessoa vai mal de gratidão? É quando ele chega no culto e espera alguma coisa acontecer para ele agradecer a Deus. Quer saber quando uma pessoa vai muito mal de gratidão? Quando ele depende do cantor, do pregador, de quem está dirigindo o culto. Ele vai muito mal de gratidão, porque nós não nos congregamos esta noite aqui por causa de personalidades humanas. Nós nos congregamos esta noite aqui por causa de Jesus Cristo. Então, se esta altura do culto você ainda não transbordou em gratidão, comece a orar e dizer: Espírito Santo, me socorre, Espírito Santo, me ajuda, a coisa não vai bem comigo. Como que eu chego aqui para adorar Jesus Cristo e eu ainda estou distraído? Eu quero te agradecer, Senhor, te agradeço pela vida, pela salvação. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo, eu te agradeço pela justificação, pela regeneração, pela santificação. Eu te agradeço pela glorificação, eu te agradeço pelo céu, é um direito líquido e certo do cristão, aleluia. O crente não fica esperando o céu acontecer, o céu já é realidade na nossa vida, aleluia. Só chega no céu quem tem o coração cheio da cultura do céu. Tem crente que não gosta do céu aqui na terra, vai morar no céu, vai nunca, o teu coração precisa estar cheio da cultura do céu. Tem que cantar o céu, pensar no céu, viver como se o céu já tivesse chegado. Oh, glórias ao Salvador. Como vai o seu coração de gratidão? Não existe um culto pleno, completo, quando a gratidão não é o que move. Porque a gratidão é o reconhecimento de que o que você recebeu por graça. Você não merecia. A não ser que nós estejamos congregando aqui um monte de merecidos. Porque ultimamente está surgindo entre nós os merecidos. Merecidos que querem colocar Jesus no canto da parede. Merecidos que querem dizer o que Jesus tem que fazer e o que não tem que fazer. Jesus é Senhor. Ele já passou nessa terra como servo. E Ele é Senhor, está sentado à direita de Deus Pai. E muito em breve voltará para colocar em ordem a bagunça que está esse mundo. Aleluia. E Ele virá como Senhor, com cetro de justiça, com coroa. Aleluia. Virá para colocar em ordem o que está em desordem. Quem aguarda o Rei? Quem aguarda o Rei? Tem muita gente que está tratando Jesus ainda nos termos de sua primeira vinda, na forma de sua primeira vinda. Não, Ele virá agora de maneira diferente. Por isso transborde em gratidão, porque o que você está vivendo aqui você não merecia, não tinha direito. Você não tinha direito de estar em comunhão com esse irmão aí glorificando o nome do Senhor, não tinha. Mas nós fomos batizados do corpo de Jesus Cristo. Nós fomos feitos membros, extensão do seu próprio corpo. Já parou para pensar que como membro da igreja, a vida que corre em você vem do próprio Cristo, vem de Deus.
Você está ligado nele, arraigado nele, recebendo toda a seiva, todo o nutriente. Eu gosto de pensar que as raízes da igreja não estão na terra. Há muito tempo atrás, 1 década e meia, eu fui pregar numa cidade, havia uma irmã simples, ela sentou na mesa. Nós começamos a falar sobre o reino de Deus, as lágrimas começaram a cair no rosto dela. E eu me calei para ouvir tanta sabedoria de uma mulher simples, mas cheia de Deus. E ela disse: meu filho, uma madrugada dessa eu dobrei os joelhos para orar, percebendo que a igreja estava vivendo tempos difíceis. E o Senhor falou comigo e disse: não se abale. As raízes da minha igreja não estão na terra, elas estão no céu. Aleluia, as raízes da minha igreja não estão na terra, estão no céu. Portanto, descanse a respeito da natureza da igreja. Vez por outra, e recentemente eu tive que aconselhar alguns irmãos, dado a alguns insucessos em planos e projetos pessoais nossos que Deus não estava, e começamos a pensar: a igreja vai se acabar, a igreja vai fechar. A igreja tem um fim certo e determinado. Império não fecha as portas da igreja. Sistema político não fecha as portas da igreja. Governos não fecham as portas da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas a perseguição qual o problema? Sempre foi. Mas e aí o que é que vai acontecer? A liberdade lute como cidadão. Agora não coloque a desculpa de que vão fechar a igreja, porque hoje na China comunista, lá na China que dizem que não é comunista, porque é aberto o capital, a igreja mais forte lá é a igreja clandestina, não é a igreja legalizada. E a igreja que mais cresce, a igreja que mais envia missionários, como prova de que nada pode fechar as portas da igreja. A igreja é triunfante, ela é militante, ela avança sempre. De que igreja você faz parte? Onde você está enraizado? Você está em Cristo? Você está em Cristo? Quem está em Cristo permanece. Quem está em Cristo permanece. Você vê tanta árvore estombada ao seu lado, tantas ervas daninhas serem arrancadas, e você, o vento já bateu de um lado, bateu de outro, sacudiu, maltratou, e você está de pé. Por quê? Enraizados. Tanto conjunto já abriu, tanto conjunto já acabou, já fechou, e o júbilo celeste continua aí, enraizado, glória a Deus. Tanta gente já passou correndo na sua frente, diz: vamos, e você: não, vou por aqui devagarzinho. Por quê? Porque eu estou enraizado. Tanta gente já promoveu mudança em si mesmo, e foi, e veio, e vai, e você está aí firme em Cristo, porque enraizados. Que terra melhor você poderia querer? Onde você poderia lançar as suas raízes, de maneira que lhe desse tanta substância quanto você recebe em Cristo? Cristo é suficiente. Você pode comunicar a esse irmão, a fim de dinâmica, diga para ele: lance as suas raízes em Cristo, é suficiente. Aliás, deixa eu corrigir, vou corrigir. Aliás, diga para ele: mantenha as suas raízes em Cristo, é suficiente. Mantenha, porque você já está enraizado, já está nele. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Nós precisamos aumentar o nosso nível de gratidão. Mas para que esse oceano de gratidão possa constantemente transbordar, nós não podemos perder a consciência de que não merecemos, de que por Ele é que estamos aqui. Não existe gratidão em justiça própria. Não existe gratidão em autojustificação. Isto é orgulho. Isso é natureza decaída governando a vida de muita gente que se diz crente. O apóstolo Paulo se reduzia a respeito do seu ministério, se considerava abortivo. Como último eu fui chamado, o mais miserável de todos os homens. Porque quando você se humilha,
que a graça se manifesta na sua fraqueza e o poder se aperfeiçoa. Ó, enraizados, Deus nos congregou esta noite aqui para que abundemos em gratidão, no reconhecimento de que nem poderíamos estar aqui, mas Ele nos permitiu, Ele nos preservou a vida, e por isso nós o adoramos esta noite. A árvore, como figura de linguagem para a expressão enraizados aqui, vem da agricultura, que indica uma ação realizada de uma vez por todas e continuamente. Você foi chamado, enraizado, e agora continua enraizado. Foi plantado, mas continua aí, irmão. Você foi plantado, mas continua aí. Isto é enraizado. Você foi chamado, você está em Cristo e deve permanecer em Cristo. Nós cristãos não devemos ser como ervas sem raízes, que se deixa levar por todo o vento de doutrina. Não. Nós não devemos ser árvores transplantadas que trocam repentinamente de solo. Nós devemos estar arraigados na fé em Cristo. Não há necessidade de mudar a terra ao seu redor. As raízes extraem todo o alimento de que a árvore precisa para crescer e também dão força e estabilidade. Isso é suficiente. Porque tem muita gente que vive um estado de descontentamento contínuo na fé. Porque as coisas parecem estar se demorando. Porque em sua volta todo mundo parece estar maior que você. E talvez até projetando sombra, e você diz: eu comecei do mesmo jeito, eu até comecei antes, mas parece que em minha volta cresceram mais. E você ainda não percebeu que uma árvore não cresce só para cima, ela cresce para baixo também. E pode ser que uma árvore, ao crescer para cima, não tenha tanta consistência quanto quem está se demorando, aprofundando as suas raízes. Aleluia. Você sabia que tem gente na igreja que nunca recebeu um título ministerial, que nunca foi líder de nada, nem pregou, nem cantou, mas as raízes estão lá profundas? E tem gente que recebeu protagonismo e já se foi, mas o irmão está lá com as raízes profundas. Essa é uma palavra de consolo de Deus para a turma de 70, 80. Para vocês que estão aí. Tanta gente cresceu e parece que você não cresceu, mas as raízes estão profundas. Tanta gente do holofote, tanta gente. Olha que coisa no cartaz. E você? Alguém diz assim: eu só estou aqui, eu só permaneço. Não é só permanecer. Nesses tempos que nós estamos vivendo, permanecer é muita coisa. Permanecer é uma grandeza. O convite do apóstolo Paulo não é para que, nesse primeiro momento, você se torne vistoso. É que você permaneça enraizado. Haja o que houver em sua volta, permaneça enraizado. Aconteça o que acontecer, permaneça com os fundamentos nele. Ali tem uma terra melhor, vamos para lá. Não, vou ficar aqui. Por quê? Porque eu estou enraizado nele. Ele tem me sustentado durante todo esse tempo, e isso tem sido suficiente. Glória a Deus. Você se alegra com isso? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Se você pode fazer uma oração de gratidão, agradeça agora a Deus em oração. Aleluia. Aleluia. Você é um fruto que resultou do trabalho penoso lá no lenho da cruz. E este fruto
Ele não pertence a nenhuma personalidade humana, nenhuma figura humana, nenhuma instituição humana. Este fruto pertence àquele que foi responsável pelo cultivo desta árvore. Esta grande árvore, a igreja de Cristo. Esta grande árvore, a comunhão do próprio Jesus como videira junto dos seus ramos. Escute isso. Esses dias eu pregava e eu dizia: os frutos não são nossos, ainda que nós sejamos tentados a desfrutar deles. Os frutos pertencem a Ele. E está chegando o dia dele colher os frutos. Ano passado eu estava na igreja, depois da pandemia. Eu disse: Jesus, vai parar de morrer gente não na igreja, que negócio é esse? Aí o Senhor me deu uma visão. Eu vi um cesto cheio de frutos maduros. Eu disse: Jesus, já está bom. Ele disse: eu ainda vou fazer a grande colheita, porque os frutos me pertencem. Os frutos são meus. Você é fruto do trabalho penoso do Senhor. Você é fruto do trabalho penoso de Jesus Cristo. O profeta Isaías, profetizando a respeito do capítulo 53, ele diz: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Meu servo justo justificará muitos. Você é fruto do trabalho do Senhor. Deve permanecer do Senhor até o dia em que Ele lhe recolher. Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Aleluia. 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 Olhe para mim, por favor. Olhe para mim, por favor. A fim de consolo para você que me escuta. A tua vinda até esta noite aqui demonstra que você tem raízes. E demonstra em quem você está enraizado. Porque você está enraizado numa pessoa. As suas raízes não estão em coisas, em objetos. As suas raízes não estão em instituições. As suas raízes estão numa pessoa. Estão em Cristo. Por isso, muito em breve, nós seremos livres do corpo de nossa morte, para receber da sua imortalidade. Muito em breve, nós seremos libertos do corpo desta corrupção, para receber do corpo incorruptível. Muito em breve, você vai se transformar. Se transformar, pastor? Aliás, será transformado. Só os que estão enraizados serão transformados. Como transformados, pastor? Esta é uma esperança que vem ao longo da história da igreja. E eu ouvia o meu companheiro ao lado, enquanto orava no Espírito, clamar: Maranata. E eu lembrava de um dado histórico da igreja. E qual é o dado histórico da igreja, pastor? Era na forma de saudação. Hoje a gente saúda uns aos outros: Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, isso é dado histórico inclusive, não se saudavam assim. Qual era a saudação deles, pastor? Maranata. Quando um crente encontrava um outro, ele dizia Maranata. Por quê? Porque o que unia um ao outro era a esperança da vinda de Jesus. Era o que eternizava. Hoje, aqui, a qualquer momento, nós podemos ser separados um do outro. Eu posso partir, você também. Mas o fazemos na esperança de que, se morrermos em Cristo, ressuscitaremos primeiro. Depois os vivos serão transformados e juntos seremos arrebatados, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Quem está entendendo esta palavra diz amém. Somente os enraizados serão transformados. Raízes em Cristo ouvirão o brado do Senhor, ouvirão o brado do arcanjo e o ressoar da trombeta,
para o encontro do Senhor, participar da maior festa de todos os tempos e reinar para sempre com Jesus. Senhor, eu te agradeço esta noite pela oportunidade de ter anunciado a tua palavra. Eu invoco o teu senhorio sobre nós. Tu és o centro, o Senhor desta igreja, deste culto, da minha vida, da vida dos meus irmãos. E junto com eles eu celebro 50 anos de júbilo celeste. Olha que coisa gloriosa, júbilo celeste, um júbilo que vem do céu, como nossa origem e nosso destino. Nós jubilamos esta noite. Jubilamos porque o Senhor tem sustentado o teu povo. Jubilamos porque o Senhor tem sustentado este conjunto. Jubilamos porque o Senhor tem sustentado a igreja. E não nos abandonará, o Senhor continuará conosco. Esta noite nós desfrutamos do teu cuidado. E o que falo agora, falo por palavra de profecia. Desfrute do cuidado de Deus na sua vida. Receba o cuidado necessário que você precisa para este dia, para esta noite. O Senhor tem um tempo de renovo e de restauração para alguém que está aqui. Renovo é o seu nome, e Ele traz o renovo necessário. Receba renovo nos seus joelhos desconjuntados, nas suas mãos calejadas. Receba renovo na sua mente, receba renovo de Deus. Receba o renovo que a vida em Deus pode lhe produzir. Glória, glória. O Senhor me diz que o solo está fértil, o solo não está empobrecido, os sais minerais para a vida espiritual estão fluindo. Existe um lençol freático de água espiritual para lhe fortalecer na fé. Receba esse cuidado de Deus esta noite. Receba renovo nos cânticos espirituais. Receba renovo no falar de outras línguas para edificação espiritual. Receba renovo na jornada de fé. Ecamute reface. Urte arramulte camauadaragacia. Ter promenentre forte camute relevácia. Telecalamurde arramindre far. Receba renovo para a jornada diária, que tem se tornado tão cansativa. Eu falo a pessoas que até mesmo para vir o culto esta noite, tomado de enfado, pensaram: como irei? Me demorarei. O Senhor te sustentou e te guardou aqui, porque corre agora sobre as tuas veias espirituais. Aleluia, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus está correndo, aleluia, no teu corpo amortecido, aleluia, a vida de Deus está te fortalecendo na tua fraqueza. Há um gemido do Espírito, como forma de intercessão, que nos auxilia na nossa fraqueza, quando sequer conseguimos orar pelo que convém, mas o Espírito Santo geme de maneira inexprimível. O Senhor traz ao meu coração que o Santo Espírito, em seu ofício, está em plena atividade, com gemidos inexprimíveis, rogando ao Pai. E esses dias o Senhor me trouxe a clareza de que tudo que o Espírito Santo pede, Deus lhe concede de maneira afirmativa, porque o Espírito Santo sempre ora de acordo com a vontade de Deus. De dentro da tua alma agora, do teu coração e da tua vida, o Espírito Santo está intercedendo junto do Pai. Poderia dizer: Pai, aqui está um enraizado. Pai, está aqui alguém que está em ti, e eu rogo por ele agora. O Espírito Santo está intercedendo, a fim de que lhe seja concedido aquilo que é de acordo com a vontade do Pai.
Levante uma de suas mãos, por favor. Jesus olha para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Ele precisa de algo, ela precisa de algo, mas as palavras dele não conseguem traduzir. Em nossa fraqueza, em nossa limitação, olha para ele agora, Pai. Eu oro de forma intercessória. Olha para esta santa, para este santo agora. Olha para esse servo e para esta serva, Senhor. E concede agora o que ele precisa. Cumpre o teu propósito e a tua vontade. Remacanturi dai. Teframanaturi que a terra. Telefurti a ramagauitri esse. Que nome não viste a raio entre. Camu de remenência. Quem viu quando tu entrastes aqui? Quem percebeu como estava a tua alma? Quem enxergou o teu coração? Ramuti recanuti até. Teburdi revarti até limine promene canoutia. Aragaste ramidri fa. Terubine ressia. Não sou eu, Senhor, que conheço os corações dos homens? E não é o meu espírito que intercede do interior do homem? Portanto te digo que tu não ficarás sem auxílio, porque eu sou a tua força, diz o Senhor. Eu sou o teu abrigo. Eu sou paz em tempo de guerra. Eu sou gozo em tempo de angústia. Tenati remurti canawar de telebrome. Terti amaste a revurtia. Eu te envolvo com minha glória. Etaragadaste eterti maragautia. Para te conduzir ao propósito que tenho estabelecido. E não faltará o meu auxílio. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Você pode adorar e glorificar. Adore a Deus. Abra essa sua boca agora e adore a Deus. Abra a tua boca e adora a Deus. Eu quero ouvir o barulho santo da noiva do Cordeiro adorando. Eu quero ouvir o barulho santo da noiva do Cordeiro adorando. Quem veio celebrar no jubileu, veio adorar a Jesus. Eu quero ouvir a sua boca adorando e glorificando o nome do Senhor. Eu já passei do meu horário.